Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que a paz de Deus esteja com você, esteja com a sua casa, com a sua família. Que alegria estar com vocês aqui no primeiro fórum online da Catedral, onde trataremos sobre o tema da Reforma Protestante. Aliás, amanhã, dia 31 de outubro, nós comemoraremos os 507 anos da Reforma, um importante evento para o marco da história do cristianismo. E para me ajudar a debater, eu tenho alguns companheiros aqui nessa mesa redonda, imaginária. Aqui não tem propriamente uma mesa, mas nós temos aqui grandes nomes aqui que vão nos ajudar a debater sobre esse tema. Está conosco aqui o pastor Inael, ele que é licenciado em literatura, em letras de literatura e também é teólogo. E vai nos ajudar a responder algumas perguntas. Cumprimento o povo que está em casa, pastor Inael. A paz do Senhor, pastor Tiago, a paz do Senhor, pastores, a paz do Senhor, irmãos telespectadores. Deus abençoe a todos. Vai ser um período aqui abençoado, de aprendizado, sobretudo. Também está conosco aqui o pastor William Soares, que é teólogo, é psicólogo e também vai nos ajudar a responder algumas perguntas aqui dessa noite sobre a Reforma Protestante. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, pastor Tiago, a todos os irmãos, a paz do Senhor, os nobres companheiros aqui. Vamos compartilhar um pouco, né? Aprender um pouco mais sobre a grande reforma protestante que entrou para a história da humanidade. Também está conosco aqui também um grande amigo, pastor Garelli Almada, que também é teólogo. Ele está aqui nessa noite abrilhantando o primeiro fórum online da Catedral e também vai nos ajudar a responder aqui alguns questionamentos, algumas perguntas nesse debate. A paz do Senhor, pastor Tiago, demais debatedores aqui que compõem essa mesa, os irmãos que estão nos assistindo. É uma alegria poder sentar, nos debruçar sobre esse tema, pensar por que chegamos aqui, como chegamos e crescer espiritualmente falando desses grandes homens de Deus que se dedicaram literalmente às suas próprias vidas para que estivéssemos aqui hoje. Uma alegria. Vamos começar esse debate então com uma oração. Pastor William Soares nos conduza em oração, para que Deus possa nos abençoar, trazer luz para nós aqui nesse debate. Bom Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos juntos em comunhão e aqui compartilhar o que nós cremos, o que nós somos e tudo que temos, Senhor. Colocar diante do Senhor e que tudo que for falado aqui seja bênção e possa alcançar vidas e que o seu nome seja glorificado por meio da nossa vida. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Eu começo então com um grande texto emblemático da Bíblia, do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, que diz: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, ou por fé. Um texto emblemático aqui da história da Reforma Protestante. Mas eu gostaria de começar perguntando sobre o que foi a Reforma, de maneira prática, né? Mas antes da gente responder essa pergunta, né, eu queria começar perguntando de qual é a necessidade da gente estudar aquilo que já foi. É a pergunta de muita gente, né? Por que estudar aquilo que já passou? Em que medida a nossa inserção na filosofia do cotidiano prático afasta-nos da necessidade de compreendermos de onde viemos e para onde vamos? Aí eu quero abrir aqui com uma frase de um grande historiador chamado Mark Bloch, que diz que a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Pastor Garelli, qual é a importância de trazermos luz, colocarmos uma lanterna no nosso passado? Bom, eu acho que é de fundamental importância nós olharmos para trás e observarmos o que aconteceu antes para que estivéssemos aqui hoje. Olharmos para tudo que aconteceu na história, todos os acertos, todos os erros, toda a liberdade que o povo de Deus teve, toda a perseguição, todo o martírio que enfrentaram, os desafios, a coragem que aqueles homens tiveram, para que nós pudéssemos ter o que nós temos hoje, ser o que nós somos hoje. Porque se nós olharmos para agora, é tudo muito bom, é tudo muito confortável. Parece que nós nunca vivemos outra situação a não ser essa de hoje. Quem diria que a gente estivesse aqui hoje no centro de Niterói com liberdade para falarmos sobre o Evangelho? Se nós perguntássemos isso aos nossos precursores, aos reformadores, pré-reformadores, eles se sentiriam com a missão do dever cumprido, porque era isso que eles sonhavam. O Evangelho sendo propagado da maneira que ele é, para todos. Então vale a pena nós olharmos para o que esses homens viveram, para o que eles se dedicaram, para
para o que eles renunciaram, para que nós pudéssemos estar aqui hoje e vivendo o Evangelho dessa maneira que vivemos hoje. Tendo a liberdade de ter a palavra de Deus na mão, a palavra de Deus na Bíblia, no tablet, no telefone, e poder falar do amor de Jesus para quem a gente quiser. Olhar para o passado é pôr uma lanterna no escuro. Isso nos leva a refletir um pouco sobre a existência humana e avaliar também os impactos das nossas ações e vislumbrar também o mistério do nosso propósito. E quando a gente fala de propósito, a gente está falando do futuro. Mas em síntese, pastor William Soares, o que foi a reforma? Em síntese. Bom, a reforma foi uma tentativa de voltar às origens, né? Às origens da igreja cristã, a igreja que foi fundada, inaugurada por Jesus e seus apóstolos. Pena que temos pouco tempo, mas se a gente começar a rever a história da igreja, desde os apóstolos, os pais apostólicos, a igreja primitiva, a construção da sociedade, da cultura mundial, desde o Oriente, a Europa e até chegar até nós aqui na América, a gente entende muito como é o presente, né? Como o pastor Garelli acabou de dizer, conhecendo o passado, a gente entende o presente, né? Como você acabou de dizer também, jogar uma luz no passado, a gente entende muito como são as coisas hoje, como foi a formação cultural, religiosa, social da humanidade. É importante que todos tenham a mínima noção do que foi a formação histórica da humanidade, principalmente da igreja na humanidade, a formação cristã da igreja na humanidade. É muito importante isso. Perfeito, pastor Williams. Agora eu faço uma pergunta um tanto quanto polêmica. Reforma ou revolução? Porque, na verdade, o contexto da reforma está inserido nos últimos séculos ali da Idade Média, da tenebrosa Idade Média, da Idade Medieval, já quase entrando ali para a modernidade. Então eu pergunto, reforma ou revolução? Porque nesse contexto não houve mudanças somente religiosas. A gente observa um conjunto de mudanças ali já no final ali do final do século XV para entrar no século XVI, mudanças principalmente políticas, econômicas, sociais, até mesmo culturais, por que não dizer? Então, intelectuais também. A gente pode acrescentar as intelectuais. Mas reforma ou revolução, na sua opinião, pastor Nael? Uma resposta muito rápida, né, e objetiva. Eu entendo que, do ponto de vista semântico, a reforma ela caberia melhor, sob a justificativa de que quando nós estamos reformando alguma coisa, a gente está dando uma forma àquilo que já existia anteriormente. Nessa revolução, quando nós optamos pelo termo revolução, eu estou entrando numa seara que talvez não explicite nem signifique o sentido do que foi a reforma protestante. Eu penso que reforma caberia melhor. Ótimo. Já que a gente sintetizou sobre o que foi a reforma, é claro que a gente vai, durante o debate, falar um pouquinho mais sobre isso. Já tem algumas perguntas interessantes aqui para a gente fazer, mas a gente pode avaliar um pouquinho sobre qual era o cenário histórico antes da reforma. Se a gente, aliás, em outras palavras, eu diria os antecedentes. Quais foram os antecedentes, principalmente incluídos entre os séculos 13 e 16, ali 13 e 15, principalmente nos antecedentes litúrgicos. Como é que estava a liturgia da igreja, a igreja romana, obviamente, antes da reforma, antes daquilo que marcou a reforma, o que estava acontecendo, né? Fala-se muito do sacerdotalismo também, mas, sim, pastor Williams, fala um pouquinho para nós aí sobre esses antecedentes litúrgicos. Sim, alguns nomes que contam na história, antes de Lutero aparecer no século XVI. Século XIV, 1300, Wycliffe, né, John Wycliffe, na Inglaterra, que ele se destacou pela sua tradução da Bíblia para o inglês, né, o vernáculo da Inglaterra, e ele foi muito perseguido na época por isso, já no seu país, na Inglaterra. Outro nome também que se destaca é John Huss, né, que tem até uma frase que eu gosto, uma frase conhecida de John Huss, que ele foi queimado numa fogueira em 1415, mais ou menos 100 anos antes de Lutero aparecer, né? E tem uma frase que entrou para a história, que diz que foi dita por ele: hoje vocês estão queimando um ganso magro, né? Mas daqui a 100 anos um cisne cantará e vocês não serão capazes de assar esse
cisne e nem de calá-lo, né? E foi meio que uma profecia de John Huss, que sendo queimado, ele profetizou sobre Martim Lutero, em outro país que na Alemanha ia ser levantado, nós cremos que por Deus, para esse retorno às escrituras sagradas. Verdade. Com relação ainda a esses antecedentes litúrgicos, a gente percebe que foi diminuindo a participação popular. O povo foi deixando de participar, foi deixando, sabe? Sim. Então o culto foi centrado no clero, né? O que seria o clero? O clero é o conjunto de oficiantes, né, da igreja, seja os padres, né, todos aqueles diáconos, bispos, Sim. papas. A igreja fazia uma divisão social entre clero e laicado, né? Era o clérigo e o leigo, né? E o clérigo tinha acesso à educação, ao conhecimento, à leitura, à alfabetização, né? Então, a reforma protestante trouxe esse benefício para a sociedade em comum, que foi a alfabetização. Em alguns casos, pastor, essa classe ela se sobrepunha muitas vezes ao Estado, não é isso? Se nós considerarmos a influência que essa igreja tinha nos primeiros séculos da nossa história, observa-se com clareza que essa igreja ela estava gostando da maneira como ela vivia, uma igreja cheia, uma igreja rica, mas sobretudo influente, e principalmente uma igreja afastada de uma sociedade majoritariamente pobre, né, que não tinha acesso. A igreja tinha o domínio do povo, né? A igreja era um grande poder na época. E se falando de liturgia, desculpa, pastor Tiago, o povo era um mero espectador da missa. Eles não tinham acesso a nenhuma função. Eles não sequer entendiam a Bíblia, porque eles não tinham a Bíblia na sua própria língua. A Bíblia era em latim, a missa era em latim, e o povo ia... Ou seja, deixou de ser na linguagem do povo, né? Que era o grego koiné, né? Não era o grego letrado, aquele grego... E passou a ser o latim, né? Que era a linguagem romana ali, na verdade, né? A língua romana. E existiam algumas crises na época. Primeiro, a crise eclesiástica, né? A crise sacerdotal, uma crise moral, uma crise ética. O discurso era mas a prática era totalmente oposta. Perfeito. E isso mexia com o povo. O povo ficava inquieto com isso. A crise litúrgica, como nós já falamos, a crise moral, e isso foi deixando o povo inquieto, e o cenário foi se criando para que se proporcionasse uma reforma. Essa é a verdade. Outra questão ainda que traz o declínio é a questão da ritualização dos cultos, da teatralização dos cultos, né? Então, vai se extinguindo o tempo destinado à palavra, a exposição da palavra, para ritualização, para teatralização. Isso, claro, tudo práticas pagãs que vão se inserindo no seio da igreja. Mas a gente falou dos antecedentes litúrgicos, eu queria só dar uma rápida passada pelos antecedentes doutrinários, né? Porque a gente está falando das práticas pagãs aqui, mas a igreja, na ânsia de encher os templos, ela acaba renunciando princípios bíblicos muito importantes para incorporar essas práticas, né? Então, na Europa a gente observava essa tentativa de conversão da massa, né, dos povos, então compartilhando dessas culturas e práticas pagãs greco-romanas. Então, o povo, na verdade, ele era convertido por decisões políticas, muitas vezes. A gente observa muito isso, né? E esses novos convertidos, por assim dizer, eles esperavam que Deus desse vitória, claro, nas guerras, na paz, na hora da colheita. Então, muitas vezes, se o governante, o imperador, se convertesse, todo o povo, né, deveria seguir por ordem o imperador, o governante. Talvez comece lá em Constantino, né? Se a gente pudesse já Constantino, Constantino. A união da igreja e o Estado, né? Isso. E a igreja começa a acumular poder social, político, influência, enfim. A relação religiosa, ela passa a ser pragmática, né? Isso. Dá algo em troca de algo. Então, pode falar, pastor Nelson. Assim como nós observamos aquele texto clássico nos evangelhos, quando diz que Jesus veio, quando se estabeleceu a plenitude dos tempos, Gálatas, né? Gálatas eu fala sobre penso isso. que a reforma protestante foi a plenitude dos tempos para aquele tempo. E um outro ponto que eu levo muito em consideração é que Deus, ele é Senhor da história.
ele não fica sem voz na história. De alguma forma, independente do contexto social em que se viva, independente das circunstâncias políticas que se viva, Deus, ele é Senhor. E ele tem a maneira soberana de agir. Perfeito. Um gancho do pastor. Deus trabalha nos detalhes. Deus trabalha nos detalhes. A invenção da imprensa de Gutenberg, não é, que foi 1494. Foi cerca de 30 anos antes de Lutero despontar na história, não é? Ela facilitou a divulgação das ideias, não é? Do conhecimento da Bíblia. Como o grego facilitou a difusão da língua lá no na época do ministério de Jesus, perfeito. Deus trabalhando nos detalhes da história, né? É verdade. Pastor Carelli. Pastor Williams ou pastor Tiago, não sei, falou sobre Constantino. E seria um pecado nós não falarmos nesse nome aqui. Seria um erro. Foi bom ter falado, porque tudo começou com ele. Porque o declínio, ele não acontece da noite para o dia. As coisas na igreja não mudaram de repente. Foram séculos e mais séculos e mais séculos para que tudo isso culminasse com a reforma. Constantino assume o poder no império e ele então oficializa, né, ele dá liberdade para o cristianismo. Logo na frente, o cristianismo que tinha liberdade agora se torna a religião oficial do Império. O filho de Constantino, Teodoro, 1380, né, ele torna oficial o cristianismo. Né, Constantino ele começa essa aproximação da igreja. Dá uma certa liberdade. Né, essa influência para a igreja, é verdade. E agora a igreja de perseguida, em algum momento da história, passa a ser a perseguidora. Ela fez o oposto do apóstolo Paulo. Exatamente. Perfeito. A gente falou sobre essa relação religiosa pragmática, né, de dar algo em troca de algo, sem qualquer exigência ética de mudança de comportamento ou de estilo de vida. Aí eu pergunto, a gente está falando de uma relação histórica, de um tempo histórico, trazendo para os dias atuais, isso mudou? Essa relação religiosa pragmática? A questão da conveniência, né? Conveniência. Hoje, nos nossos dias, a gente vê meio que essa mentalidade de consumo. Não é? Eu quero satisfazer minhas necessidades, quero atender a minhas necessidades. Então, não preciso muito me comprometer, não preciso muito me envolver, talvez nem me converter, eu quero apenas atender minhas necessidades. É mais ou menos isso, a conveniência do consumo. Dentro dessas práticas pagãs, dos antecedentes doutrinários, antes da gente entrar aqui nos ícones da reforma, está aqui a produção já me alertando, mas a gente tem uma série de práticas que vão sendo inseridas na igreja, como o próprio pagamento das indulgências, né, o próprio comércio de relíquias, que me deixa assim estarrecido, né, por venda de restos mortais dos santos, né, ou seja, dentes, cabelos, simonias, ossos. Né? Chamavam simonias. Simonias. Supostos pedaços da cruz de Cristo. Ossos o próprio de Lutero santos. disse que se juntasse todos esses pedaços que circulavam na Europa, daria para construir uma ponte de Roma até Jerusalém, né? Então, diz que daria para encher um navio, né? Exatamente. Havia pelo menos cerca de 12 cabeças de João Batista numa bandeja de ouro sendo comercializadas, né? Ovos de quando o Espírito Santo assumiu a forma corpórea de pomba. Leite da Virgem Maria. Gente, eu me deixo estarrecido, né? Quando exploração da fé e da boa vontade das pessoas, do povo, né? Exatamente. Então, a gente entra, tem muito assunto aqui, o tempo é muito curto, ele avança muito rápido, né? Mas existem fatores causais da reforma, a gente teve mudanças geográficas, claro, a Europa como um todo, ela vai passando por uma transição. A Europa, ela era muito fechada, a Europa ela era muito interiorana. Então, com a questão da evolução, por exemplo, da navegação, a gente tem aquela expansão ultramarina dos séculos XV e XVI, ali com Portugal e Espanha, né? A União Ibérica. E isso tudo vai evoluindo, vai abrindo as fronteiras, né, para outros continentes. Tratado de Tordesilhas, né? Que divide a América, né? Que distribui a América, então, Espanha e Portugal. Os grandes descobrimentos que se dão justamente, né, nessa ocasião, nesse contexto, mudanças políticas, né, com o próprio... Essência total. Exatamente. Né? Verdade. Então, a criação das nações-estados, que até então eram feudos. Eram feudos na mão de uma pessoa, mas depois se juntando em grandes propriedades, né, tornando o que a gente conhece hoje por países. Mudanças econômicas também acontecem, né? A economia que era voltada só para a agricultura, muitas vezes de subsistência, passa, né, com as novas técnicas agrícolas
abrir um pouco mais e acaba se, não só com a agricultura de subsistência, começa a ampliar e ter os excedentes. Então, com os excedentes, a gente passa com aquelas relações agora... Agora a manufatura, né? Manufatura. Começa a chegar agora os produtos dos países descobertos, né? Das regiões Mudanças descobertas. tecnológicas vão acontecendo também. Tá, o pastor William citou aqui a criação da imprensa, a criação do papel vegetal, né? Então, para você, na época, escrever uma Bíblia inteira usando ali o... Manuscrito, né? Exatamente. Você precisava, pelo menos, de matar 300 carneiros. Então, assim, tudo isso dificultava o acesso do povo, né, às escrituras, né? Então, a reforma ela vai trazendo. Mas eu vou passar agora sobre os ícones da reforma de maneira bem prática, né? A gente vai pincelar, não vai dar para a gente explorar o tema aqui, mas eu queria falar de pelo menos aqui, rapidamente, de 3 reformadores. Eles têm coisas em comuns. Por exemplo, o primeiro deles, o primeiro pré-reformador que nós trouxemos aqui para o debate, é o John Wycliffe, que era inglês, né, nasceu na Inglaterra, foi aluno, posteriormente professor da Universidade de Oxford. Então, deixou dezenas de obras escritas. Um importante feito dele foi a tradução da Bíblia do latim para o inglês. Mais alguma coisa que vocês lembram aí sobre John Wycliffe, importante, algum feito deles? Fica à vontade, pastor O Wycliffe, na verdade, foi o primeiro a denunciar a corrupção do clero. Ele foi o primeiro corajoso, levantado aí por Deus para denunciar essa corrupção dos sacerdotes ali da época. E ele também foi um dos que primeiro disseram que qualquer um que quisesse poderia se aproximar de Deus e ter a salvação. Não dependia exclusivamente do sacerdote. Ele tinha essa liberdade com Deus. Ele comprou uma briga falando isso, foi um dos primeiros. Está aqui a foto aqui de John Wycliffe, né? Está aparecendo agora na tela para você no YouTube. Sim, 2 críticas também importantes que ele fez foi com relação à autoridade da Bíblia, né? Século XIV, 1382, que foi a tradução dele para o inglês, né? Ele começa a dizer que a Bíblia tem mais autoridade que a própria igreja, que o próprio Papa da época, né? E outra questão também foi sobre a questão da ceia, da transubstanciação, né, da transformação mística do pão e do vinho no corpo de Cristo literal, né? Então, cerca de 200 anos antes de Lutero, já ele levanta essa discussão, não é? Na Inglaterra. De certa forma, ele dá acessibilidade àquilo que era exclusivo da classe religiosa, né? Enquanto se traduz a Bíblia para um idioma inglês, há um acesso. As pessoas têm acesso. Sim, Logo, sim. a mentalidade crítica ela se estabelece. E aí vai se percebendo que as coisas não são como eram ditadas, né? E eu penso que a contribuição dele foi muito importante nessa questão da tradução e na difusão desse texto a quem ele tinha acesso. Perfeito. Apesar que a alfabetização do povo, da massa popular, ainda não era um direito social. Não. Só a nobreza, né? Só o clero que tinha acesso à educação. Só Lutero vai falar que começa a promulgar a alfabetização do povo por meio da Bíblia, no vernáculo alemão, né? Na Bíblia traduzida para o alemão. Perfeito. Outros pré-reformadores importantes aqui são John Hus, nasceu na República Tcheca, Girolamo Savonarola. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Pastor William, você quer falar alguma coisa sobre John Hus? John Hus foi condenado no Concílio de Constança, né? Em 1415 ele foi queimado na fogueira e mesmo sendo queimado ele professando a sua fé e o que ele acreditava, né? Que é a primazia também da palavra de Deus, das Escrituras, né? O acesso de todos a Deus, mesmo sem intermédio do clero, né? Já é uma pré-reforma que está nascendo no coração de homens distintos, né? Um em Florença, outro na Inglaterra, anos antes. Então a gente vê Deus agindo por meio de homens especiais, né? Pessoas que despontam na história. Conhecido como iluminismo, quando se dá muita atenção ao homem, quando se antropocentrismo total, num período não velado, mas descarado, né? Muito descarado. Então, Girolamo Savonarola, enquanto ele passa a imagem aqui para nós, nasceu lá em Ferrara, na Itália. Um fato importante, ele desistiu da medicina para se dedicar à vida religiosa. Atacou o mau caráter do Papa Alexandre VI na época também. E o Vaticano passou, certamente, a considerá-lo como um grande inimigo. Foi
morto, né, como outros, enforcado também. Mas a gente então entra nos reformadores, aí a gente começa, antes de entrar nas solas, né, que são a gente já vai entrar nas perguntas aqui, mas antes da gente, a gente vai passar aqui pelo menos por Martinho Lutero, né, com o grande nome da reforma. A gente também tem Eurico Zwinglio, enfim, que tem sido talvez o mais radical, né, dos reformadores, né, o próprio João Calvino. Mas vamos então falar um pouco sobre Lutero, para a gente entrar nas perguntas aqui sobre as solas, sobre esse resumo das 95 teses de Martinho Lutero, esse grande nome, da reforma. Pastor Garelli. Lutero, ele não seria sacerdote. Lutero seria advogado. Estava estudando direito e numa das suas idas e vindas para casa, a história diz que ele estava numa tempestade muito forte, com raios, trovoadas. E ele então, raios caindo do lado dele, ele cai no chão e ele pede para Santa Ana protegê-lo. E se ele sobrevivesse, ele seria um sacerdote. Então, a partir daí, com medo da morte, que futuramente também a gente vai ver que ele continuava com esse medo da morte e mais numa visão escatológica, com medo da condenação, ele então foi livre, teve o livramento daqueles raios, que caiu até a árvore do lado dele. Então ele vai para casa e ele começa a se dedicar ao sacerdócio. Lutero era um homem medieval, com uma mentalidade medieval, e o que se conhece de um povo medieval é o medo do inferno, é o medo da condenação. Aquele homem, ele vivia atormentado por esses princípios. E quando ele tem esse encontro, desse raio, né, desse bendito raio. Bendito raio, né? Esse bendito raio, ele tem um encontro genuíno. E aí ele passa a se debruçar no conhecimento da Bíblia, ele procura estudar. E aí começam os questionamentos a respeito das práticas realizadas até então. É espetacular a história de Lutero. Em 1505 ele foi ordenado a padre, né, e ele entrou para a ordem agostiniana, era um monge. Né? Mas ele sempre foi muito influenciado pelos textos agostinianos. Né? Sim, agostiniano, sim. Severo, uma ordem severa. E diz também que ele foi muito influenciado por John Hus, né, pelas ideias de John Hus. E ele também estudou o livro dos Salmos, foi um dos primeiros livros que ele estudou, mas é o famoso texto, né, que o pastor Tiago leu, Romanos 1,17. Num dia ele lendo Romanos, ele sentiu o coração aquecido lendo "O justo viverá pela fé". Né? Foi que ele sentiu essa transformação, essa mudança, esse mover do Espírito Santo em seu coração com relação à justificação pela fé. Né? Não pelas indulgências, não por compras de objetos sagrados, as simonias, ou não por mediadores. Né? Então, 3 pontos da reforma luterana, né? Se podemos entrar agora. Primeiro, a justificação pela fé. Segundo, a autoridade das escrituras acima da igreja, da instituição, acima até do próprio Papa. E terceiro, o sacerdócio de todos os crentes. Né? Então, esses 3 pontos que Lutero começou a desenvolver até chegar às 95 teses, enfim. E o desenvolvimento de todo esse movimento social, político e religioso. Estamos aqui reunidos com grandes nomes. Você que acompanha a gente, entrou agora. Estou aqui com o pastor Enael, que é formado em letras e literatura, também é teólogo. Estou aqui com o pastor Garelli Almada também, que é um grande teólogo, e badiano, né, fez Pindamonhangaba, e também o pastor William Soares, também, que é um grande teólogo e psicólogo, é membro daqui da Catedral, e os dois, tanto o pastor Williams quanto o pastor Garelli, também são capelães da Marinha, são capelães navais. Mas nós vamos dar continuidade, então, a esse nosso debate. Aqui a gente começa, então, antes de entrar nas nossas perguntas aqui, técnicas, a gente começa com a pergunta de um telespectador. Coloca para a gente na tela aqui, que eu vou ler direto aqui na tela. Consegue colocar para a gente aqui? Isso. Entrou aqui a pergunta do irmão Marcinho Bleia. Não, parece que o irmão Marcinho, ele é da Assembleia de Deus, né? Ele disse assim: pastores, a paz do Senhor. Pergunta: por que após a reforma a igreja luterana não toma força? Por que não é uma igreja mais viva hoje como as igrejas históricas? Bleia, metodista e batista. A igreja luterana tem uma cultura doutrinária que não é tão evangelística, não é? É mais... Não é tão missiológica, né? Não é tão missiológica, perfeito. Eu estou lembrando aqui que nós temos um capelão da Força Aérea Brasileira que é pastor luterano.
né? E o pouco que eu sei da igreja luterana é que no sul ela é muito forte, não é muito bem estabelecida no Rio Grande do Sul, em que há uma forte colonização alemã, não é? Aqui no Rio de Janeiro, a história conta que os primeiros protestantes que chegaram no Brasil na colonização chegaram em Nova Friburgo, chegaram em Petrópolis, né? E aqui no Rio de Janeiro tem algumas igrejas luteranas, só que a questão doutrinária não é tão missiológica, né, como é em outras denominações mais tupiniquins, como a Assembleia de Deus, a nossa, né, que é mais nata brasileira. Talvez seja um contexto mais europeu. Perfeito, isso, um contexto mais europeu. Propriamente um contexto sul-americano. Sim, Verdade. a própria liturgia da igreja luterana, os irmãos luteranos estão nos assistindo, é muito próxima ainda de tradições católicas, né, da igreja católica histórica. Não é? Aqui só para a título de curiosidade, aqui em Caraí nós temos uma igreja luterana. Sim. Eu fui a um casamento numa igreja luterana aqui em Caraí de um amigo de trabalho. Mas avançando então para a próxima pergunta, porque o tempo está curto aqui, a gente agora vai fazer o bate-volta. Certo? Diz o seguinte: as 5 principais teses de Lutero são sola fide, somente a fé; sola escritura, somente a escritura; solos Christus, somente Cristo; sola gratia, somente a graça; sola Deo glória, glória somente a Deus. Pastor Williams, na sua concepção, qual sola melhor resume o momento atual da igreja evangélica brasileira? Bom, o ideal é solo Christus, né? Cristocêntrico, colocar Cristo no centro da liturgia, da doutrina, Cristo como alvo da igreja. Esse é o ideal. Sendo Cristo o centro, nós vamos viver por fé, nós vamos viver por graça, só a Deus vai ser toda a glória, né? E as escrituras vão ser sempre o nosso norte a seguir, né? Eu acho que é o que deve ser. Talvez haja algumas discrepâncias, distorções, infelizmente, no evangelho hoje, nossos dias, mas o ideal, nosso propósito deve ser Cristo sempre, né? Como nossa centralidade, né? Nossa centralidade, perfeito. Pastor Garelli, sola fide, somente a fé, proposto justamente pelo apóstolo Paulo em Romanos, versos 16 e 17, a gente leu aqui no início do programa, aponta que a salvação não pode ser alcançada pelas obras, não é um salário dos nossos feitos, mas antes é concedida pela fé. Tiago, no entanto, afirma que a fé sem obras é morta. Está lá em Tiago 2, versículo 17. Comente sobre esse paralelo entre a fé e as obras na vida do cristão. Lutero entrou de sola, né? É verdade. Entrou de sola. Não, realmente parece uma contradição. Mas a Bíblia não se contradiz. Se você me fizesse a pergunta que você me fez para o pastor Williams, qual é a sola que eu prefiro? Eu diria sola Escritura. Porque a Escritura aponta para Cristo, aponta para a glória de Deus, aponta para a salvação pela fé. A Escritura interpreta a si mesmo. E parece que Paulo está entrando em contradição com Tiago, mas não é. Porque Paulo fala sobre a salvação em relação ao homem com Deus. Essa é a ideia de Paulo. Eu com Deus sou salvo pela fé. Já Tiago fala sobre a salvação em relação ao contexto horizontal. A relação então, com o próximo. qual é o resultado da fé? São as obras. Então, eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo para as obras. Essa é a grande diferença. Essa é a grande ideia por trás disso. Eu faço obras porque eu sou salvo. Exatamente. Eu não sou salvo porque faço obras. Não para ser salvo. Perfeito, né? Então, o movimento de salvação que a gente está discutindo aqui, defendendo a ideia, acho que de maneira unânime nesse debate, é que o movimento de salvação ele é de cima para baixo, não de baixo para cima. Não importa aquilo que eu faço aqui embaixo, isso não vai me dar salvação. Não. Mas, por outro lado, se eu sou salvo, recebo salvação de Jesus, é faxina. Vamos usar o nosso termo aqui. Por acaso, os debatedores aqui todos são da Marinha, são marinheiros. Então, é faina, é trabalho. E eu vou dizer mais, pastor Tiago, é inevitável que as obras, os sinais seguirão aos que creem. Elas têm que transbordar através de nós. Pastor Nael, como não ser salvo e não querer fazer alguma coisa para Deus? Cara? Não tem como, não dá para dissociar. Não tem como. Daí eu avanço para a próxima pergunta número 5, sola Escritura. Essa pergunta vai para o pastor Enael. Somente as Escrituras. A gente vê lá uma referência de Paulo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, versículos 16 e 17, que questiona o poder absoluto do Papa
e reflete sobre o mesmo não ter a palavra final. Atualmente há um número considerável de líderes evangélicos de representatividade relevante até na sociedade. Então eu faço a pergunta, de que maneira a sola Escritura nos convida a examinar a nós mesmos e nos revisitarmos enquanto líderes e influenciadores de toda uma geração? Esse é um ponto nevrálgico, né? Porque nós não podemos abdicar do poder que esta palavra tem. Não se faz absolutamente nada sem esta palavra, não se constrói nada sem esta palavra e não se pode, sob hipótese alguma, usurpar o poder que tem esta palavra. A palavra de Deus vai dizer que os vasos é de barro, não é isso? O vaso é de barro. Soberano, o conteúdo sim. Não é isso? A excelência do poder isso. É de Deus. Então a gente não pode abrir mão. Por mais nome que se tenha, por mais autoridade que se tenha e conhecimento que se tenha ou influência, a palavra de Deus ela é soberana sobre todas as coisas. Amém. Pergunta 6, pastor Williams. Solos Cristos, somente Cristo, a centralidade de Cristo. Bom, vai na contramão da igreja romana, que entendia serem precisos outros sujeitos além de Cristo para a eficácia da salvação. Por isso, torna mediadores nesse processo Maria e outros personagens bíblicos compreendidos como santos da sua importância histórica. Bom, a primeira carta de Paulo a Timóteo afirma que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, e os homens, Cristo Jesus, homem. Está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Bom, a gente pode considerar que no século XXI ainda há uma corrente que entende a necessidade de outros elementos que ajudem Deus a salvar o homem? Sim, é do ser humano se acomodar e ter um mediador, ter alguém com quem eu possa encarregar a minha responsabilidade, depositar a minha responsabilidade, me coloca numa posição de conforto. Não é? Então, por isso que essa ideia do mediador, ela funciona bem na psicologia, na psique da pessoa. Porque eu deposito a minha responsabilidade, o meu compromisso, nos ombros de alguém. Não é? Então, ele vai orar, ele vai buscar, ele vai me abençoar. Mas o convite do evangelho original, do evangelho de Cristo, genuíno, é que cada um de nós, aí voltamos para a reforma de Lutero, né? A justificação pela fé, o sacerdócio de todo crente, a supremacia da Escritura. Nós temos hoje acesso à palavra de Deus, fácil, na nossa língua, com estudos, com explicação, com interpretação. Então, cabe a cada um de nós buscar essa justificação. Eu estou lembrando o texto de Paulo aos Romanos 5, não é? Sendo justificados pela fé, temos acesso a essa graça e agora temos paz com Deus. Aí vem o desenvolvimento até que o pastor Tiago está falando. E daí, o que eu vou fazer com isso? Viver. Não é? E a tribulação produz paciência, a paciência. Experiência, a experiência não traz... A experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão. Não é? A partir daí, a linguagem que Paulo usa é do fruto. Não é? A partir daí eu frutifico. É o que o Tiago fala, as obras. Né? Então é bem isso. Pastor Williams, nós temos mais uma pergunta. Aliás, o povo na internet está interagindo com a gente. Que bom, que bom. Que está abençoando a sua vida, está abençoando a sua casa. Mas a pergunta já está na tela, eu vou ler aqui. Em relação ao matrimônio, é a pergunta do irmão Marcos Santos Dutra. Uma vez que na tradição católica os padres não se casam, qual o impacto da reforma em relação então ao matrimônio? Pode responder para a gente aqui o pastor Garelli. Então vou repetir a pergunta. Qual o impacto da reforma em relação ao matrimônio, uma vez que na tradição católica os padres não se casam? Para mim, nenhum. Nenhum, porque a questão dos padres não poderem se casar é exclusivamente para uma classe de pessoas a partir de uma determinada data. O matrimônio vai continuar sendo sagrado, a família vai continuar sendo sagrada, vai ser a forma de Deus perpetuar a raça humana sobre a terra, e a palavra de Deus continua nos orientando que o matrimônio é digno de aceitação, é sagrado, é onde nós compartilhamos a nossa vida com o nosso cônjuge, criamos nossos filhos no caminho do Senhor. É uma questão simplesmente administrativa da igreja. Pastor Garelli, eu vou até simplificar, vou fazer uma outra pergunta em cima dessa, de maneira até mais direta, talvez seja o que o irmão Marcos Santos também queira saber. Algum reformador
que todos eles vieram oriundos da Igreja Católica, né? Algum deles se casou depois da Reforma? O próprio Lutero, né? O próprio Lutero casou com uma ex-freira. Não é? Qual o nome da esposa? Catarina, né? Catarina. Catarina. Catarina Catarina, Bora. vambora, né? Ele virou Isso. para ela e falou assim, Catarina, Vambora. Vambora. Catarina, vambora. Perfeito. O próprio Lutero, né? Deus abençoe, irmão Marcos Santos Dutra. Posso Benção. complementar essa pergunta rapidamente? Sim, pastor. Eu já li algum historiador dizendo que era uma prática da então instituição de que não houvesse herdeiros. O clero não deixasse herdeiros para que os bens, né, as terras não fossem passarem direito para os seus herdeiros. Né? A questão do celibato e da castidade é um voto bonito, né, corajoso de que um homem faz. Né? Mas é outra verdade e realidade que o pastor Garelli disse. A bênção do matrimônio, de gerar filhos, né, de se formar uma família. Né? Então, biblicamente falando, o matrimônio é uma bênção. Benção. Pastor Williams, tem uma outra pergunta aqui que eu vou pedir o pastor Enael para responder, que também é do nosso irmão Marcinho da Bleia. Né? Deus abençoe, irmão Marcinho, está acompanhando a gente. Marcinho é um amigo, grande amigo. Um abraço, Marcinho. Que benção. Na verdade, eu pensei, né, via mundo mesmo, né, Metodista e Batista não são igrejas internacionais? Deixa eu ver se eu consigo entender a pergunta aqui. Eu estou achando que ele está... Se eu não estiver correto, você, por favor, replique. Mas eu penso que a gente já respondeu essa pergunta quando nós falamos que talvez isso tenha uma implicação com os missionários enviados. Eu não me lembro em literaturas ou em históricos, né, da quantidade de missionários luteranos que tenham sido enviados para a nossa realidade aqui, a realidade nacional. Embora os metodistas e os batistas tenham origem na Europa ou o contexto norte-americano, a gente não ouve com tanta frequência essa questão aí do luteranismo influenciando culturalmente aqui no nosso território nacional. Perfeito. Deixa eu avançar aqui, então. Deus abençoe nosso irmão Marcinho da Bleia. Mas vamos avançar aqui para a pergunta número 7, que é destinada aqui ao nosso pastor Garelli. Sola gratia, somente a graça, Efésios 2, 8 e 9, nos lembra que Deus não nos salva porque fazemos boas obras. Né? Foi a mesma questão da fé, né? Ou porque merecemos alguma coisa. Tudo é pela sua graça e bondade. Paulo, no entanto, alerta a igreja de Filipos para que se tornem, abre aspas, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Como lidar com a subjetividade da contemporaneidade que relativiza princípios e, por vezes, banaliza a graça, o perdão e a renúncia necessária ao cristianismo? Como lidar com essa subjetividade? A salvação, ela é pela graça, sim, mas não foi de graça. Essa é uma verdade que nós precisamos ter gravada no nosso coração. O preço foi alto, foi muito alto, um preço que nós nunca teríamos como pagar. O Senhor Jesus foi lá e pagou por nós. A graça é diferente de misericórdia. Misericórdia é quando eu não recebo o que eu merecia receber. Graça é quando eu recebo o que eu não merecia receber. É um favor imerecido. Agora, o que se vê hoje em dia, de fato, é as pessoas que supostamente, né, não duvido, mas às vezes a pessoa prova que não teve um encontro com Cristo pelas suas atitudes. Pode ter tido uma experiência momentânea? Pode. Mas a graça ela precisa ser vivenciada diariamente, através do processo de santificação. Esse é um processo que cabe a nós. A graça vem de Deus, mas a santificação, o processo de que Deus vai trabalhando em nós, tirando as impurezas, tirando o que não presta, isso deve ser vivido diariamente. E quando isso não é vivido diariamente, tudo indica que foi emoção, emocionalismo, foi alguma questão psicológica talvez, menos o encontro com a graça salvífica do Senhor Jesus. E às vezes, até quando existe o encontro, nós precisamos buscar diariamente esse contato com o Senhor. Pastor Garelli, perfeito. Para a gente terminar aqui, então, nas 5 solas, eu pergunto para o pastor Anael sobre o soli deu glória. Glória somente a Deus. A gente já falou bastante sobre isso aqui, mas aponta que Deus é o único e merecedor de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Tem uma frase assembleiana que a gente usa na nossa liturgia,
Mas no cenário de globalização, a tecnologia ela vem para contribuir e facilitar a vida das pessoas. No entanto, por vezes, essa tecnologia vem ganhando lugar central na vida de muitos. Como essa tecnologia vem tirando o lugar central de Deus na vida das pessoas. As distrações com o avanço da tecnologia são outras. Então, como lidar com isso? No mundo em que a gente vive, no tempo em que a gente vive. Eu penso, sobretudo, que é o voltar-se para a palavra, é entender qual é a proposta de Deus para você. Há um hino na nossa harpa cristã, e eu gosto muito do refrão dele, quando vai nos dizer: passarinhos, belas flores, querem me encantar. E aí o poeta ele vai dizer: tudo isso são vãos terrestres e esplendores, mas eu contemplo o meu lar. Não importa o brilho que se veja, não interessa o quão prática a vida tem se tornado, ela não será melhor se nós não dermos glória ao nosso Deus. Portanto, esse só lhe deu glória, glória somente a Deus, é tão atual e tão presente que não dá para competir com nenhum desses brilhos que circulam por aí. Eu termino perguntando, então, de maneira prática e objetiva, para cada um dos nossos debatedores aqui, começo pelo pastor Garelli Almada, qual foi o legado, os principais legados da reforma? Vamos trazer agora, a gente já foi no lá e no então, agora vamos trazer para o aqui e agora, para a gente entender um pouco desse legado que a reforma deixou para a gente, por que a gente deve celebrar os 507 anos, a igreja precisa como um todo celebrar isso. Qual foi, na sua opinião, um dos maiores legados da reforma? Depois o pastor Williams responde e, ato contínuo, o pastor Enael também. Essa é uma das perguntas mais importantes para hoje, né? Para mim, um dos primeiros legados é o retorno às Escrituras. É a valorização da palavra de Deus, como ela é. As doutrinas, os ensinamentos, aquilo que ela nos aponta para fazer, o nosso futuro. Entender que nós podemos nos aproximar diante de Deus, o véu se rasgou, não precisa de sermos sacerdotes, o irmão de oração, o irmão da portaria pode se aproximar de Deus com alegria, com ousadia, que ele vai encontrá-lo, vai ter o perdão dos pecados, vai buscar e vai encontrar o Senhor. Esse é um dos legados. É claro que tem outros, tem vários. Vou deixar os irmãos continuarem. Pastor William Soares, bênção. Bom, dentre tantos benefícios que a reforma protestante nos trouxe, foi a ideia do Estado laico, né, da liberdade de cada cidadão, de cada pessoa, cada indivíduo, ter a liberdade de expressão, de fé, de crença, não é? A liberdade ao acesso, não é, ao conhecimento, a própria educação, a alfabetização do povo, das massas, começou com a leitura da Bíblia, não é? Por meio desses homens que ousaram indagar, criticar, perguntar. Não é? Então, esse legado é um presente não só para a igreja cristã, mas para a sociedade em geral. Pastor Enael, eu acompanho o pastor Garelli. O voltar-se à palavra de Deus é fundamental para o crescimento de todo crente, de todo aquele que decide servir ao Senhor. Amém? Uma última pergunta. O que é reforma para você, pastor Garelli, em uma palavra? Reforma para mim, uma palavra, você apertou agora. Em uma palavra, reforma para mim é a salvação em Cristo, através da graça. Não foi uma palavra. Uma palavra é O diferente. conceito da salvação. Pastor Enael. Graça. Justificação. Bênção. Que bênção. Que momento precioso que a gente passou aqui falando um pouco da... Claro que não deu para esgotar tudo, né? Tem também, se me permite, Sim, pastor Garelli. a questão da reforma, ela quebrou o paradigma de que existe trabalho secular e trabalho santo. Quebrou esse paradigma. Para os reformadores e para nós, todo trabalho precisa ser necessariamente santo. Verdade.
o que a gente não pode deixar né, nesse encerramento aqui a gente valoriza o sacerdócio real universal de todos os crentes. Né? Todo crente é um sacerdote da sua casa, da sua família, do seu trabalho, mas não exime a importância de ter um pastor. Não exime a importância de... Não existe vida cristã fora do ambiente da igreja, até porque... É bíblico. Então, isso é bíblico, né? A Bíblia diz que Samuel servia ao Senhor perante Eli. Perfeito. Então, isso não exime, né, a nossa... Não nos deixa essa ausência do pastor, a gente precisa de congregar. Então você que está nos assistindo aí, que está afastado da presença de Deus, né, que está longe, que o coração aqueceu, a gente falando um pouquinho disso, olha, a igreja é o seu lugar, a igreja é você, né, vem aqui ser igreja. Então as portas da catedral estão abertas aqui para você, você que é de Niterói, de todo o Rio de Janeiro, né, foi um prazer ter você nos acompanhando, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus, e até a próxima, até o segundo fórum online, né, da nossa catedral. Eu deixo cada debatedor nosso aqui agradecer aos nossos telespectadores em 10 segundos. Pastor Williams. Só lhe deu glória. Deus abençoe. Eu agradeço pela oportunidade, espero que a partir daqui, você que começou a entender esse assunto, tenha mais prazer, queira mais aprofundar nesse assunto. Deus abençoe. Pastor Anael. Obrigado por nos acompanhar. Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus. Pastor Garelli, termina orando então pelos nossos telespectadores. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que é falar com o Senhor, com a certeza de que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus, te louvamos por esse encontro, por essa reunião, por esse assunto tão importante, tão atual, que nós possamos entender os teus propósitos para as nossas vidas e vivermos a cada dia sendo transformado e renovado pelo teu Espírito. Abençoa os teus filhos que estão nos ouvindo, nos assistindo e derrama a tua graça sobre nós, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe, sal da terra e luz do mundo. Amém. Glória a Deus.